Semana que termina foi marcada pela criação de um fundo público de no mínimo 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar as campanhas políticas de 2018 no Brasil. A novidade é parte de uma reforma política que nasceu ambiciosa, mas terminou pequena. Aqui no Nexo, a Lília Venturini explicou como vai funcionar esse fundo bilionário. Ela também mostrou como vai funcionar a cláusula de desempenho, que afeta os partidos pequenos, e a proibição de coligações entre as legendas, duas novidades do pacote de mudanças eleitorais aprovadas agora pelo Congresso. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu na quinta-feira Carlos Arthur Nussmann. Ele foi presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. Você deve se lembrar de Nussmann, ele é o homem que fez o discurso de encerramento da Olimpíada de 2016 no Maracanã lotado, lembra? Nussmann é suspeito agora de ter comprado os votos que fizeram o Rio ser a sede da Olimpíada de 2016. Aqui no Nexo, o Zé Roberto Castro pegou uma foto marcante de 2009, na qual Nussmann e outros 4 políticos apareciam unidos pela candidatura carioca. O Castro foi atrás de saber o que aconteceu com cada um desses personagens 8 anos depois. Tem gente presa, processada na Lava Jato e em outros casos de corrupção. Em Brasília, o presidente Michel Temer entregou à Câmara dos Deputados os argumentos de sua defesa. Temer foi denunciado pelos crimes de formação de quadrilha e obstrução da justiça. Ele só pode ser julgado, porém, se a Câmara dos Deputados autorizar o envio dessa denúncia para o Supremo. Essa não é a primeira vez. Na primeira denúncia, em agosto, a Câmara barrou o processo. Agora a votação vai se repetir de novo e as chances são todas a favor do presidente, como da primeira vez. Aqui no Nexo, nós mostramos quais os principais argumentos da defesa do presidente. Esse caso trata do chamado quadrilhão do PMDB na Câmara e tem como elemento importante a famosa delação da JBS. Mas Temer não está tendo de se explicar só sobre esse caso, não. Essa semana, a Procuradoria-Geral da República pediu para ouvir o presidente sobre uma nova frente de investigação. A Lília Venturini explicou que frente a essa, que trata da assinatura de um decreto por Temer em maio de 2017, relativo ao setor portuário. A suspeita é que o decreto tenha sido redigido para beneficiar determinadas empresas. Na maioria das vezes, atitudes erradas de políticos acontecem debaixo dos panos, mas essa semana teve deputado subindo na tribuna da Câmara para defender até crime de tortura em delegacia. Paulo Flores, do Nexo, foi atrás de saber qual o limite da proteção ao discurso dos parlamentares no Brasil. Os parlamentares podem até ter proteção, mas parece que os diplomatas nem tanto. Nós conversamos essa semana aqui com o vice-cônsul do Brasil em Nova York, Júlio de Oliveira Silva. Ele foi removido do cargo depois de ter publicado na imprensa um artigo de opinião com críticas ao governo Temer. Afinal, ele poderia ter feito isso? Nós mostramos o que ele diz, o que diz a lei, a norma interna do Itamaraty e a prática nesses casos. A semana também foi marcada por um episódio trágico em Janaúba, cidade do interior de Minas Gerais. O vigia de uma creche atirou fogo no próprio corpo e em várias crianças. Uma professora, 5 crianças e o próprio vigia morreram. Fora do Brasil, os Estados Unidos ainda discutem como evitar tragédias como a do homem que matou 58 pessoas a tiros num show de música em Las Vegas no domingo passado. Aqui no Nexo, nós mostramos como o presidente Donald Trump, em seu primeiro discurso sobre o caso, simplesmente não mencionou a palavra arma. Ele preferiu dizer que o massacre era fruto de pura maldade do atirador, sem fazer qualquer menção à permissiva lei de armas que existe nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal.